Bom, hoje nossa aula é sobre os domínios morfoclimáticos das araucárias. Hoje é dia 21 de setembro, são quase 10 horas da manhã. E eu vou ficar aqui do ladinho para dar espaço aos slides. Bom, os domínios morfoclimáticos das araucárias. Primeiro, o que a gente tem que ter em mente é o que são os domínios morfoclimáticos. E, por definição, por características, os domínios morfoclimáticos, eles são um conjunto de elementos naturais que formam uma cultura paisagística. Como que eu posso simplificar isso? Ele é um conjunto de características da natureza, naturais, que formam uma unidade, que formam um conjunto de características da paisagem. Aí nós podemos colocar o relevo, a hidrografia, o solo, a vegetação, como características, como esses conjuntos que podem ser adotados. E no Brasil, existem 6 domínios morfoclimáticos. Dentre esses, é o das araucárias, o que nós vamos falar hoje. Então, a araucária ela vai ter as especificidades do relevo, da sua hidrografia, do seu solo, da sua vegetação, dos seus conjuntos naturais. E que isso influencia até em uma característica social, como a gente vai ver um vídeo no final da apresentação. Uma característica da comunidade. Porque as características do espaço, ela vai determinar ou vai influenciar nas características humanas. Ou seja, o que o espaço proporciona para aquelas pessoas que ali vivem. E o que essas pessoas que ali vivem podem tirar do espaço ou podem agregar a ele. Então, a gente vai ver no final da apresentação um vídeo sobre os domínios da araucária e uma especificidade que tem nessa região que faz com que as pessoas que vivem nela se sintam parte daquela região, parte daquela comunidade. Então vamos começar a nossa apresentação. Bom, aí estão, como eu falei no começo da apresentação. O Brasil pode ser dividido em 7 domínios morfoclimáticos. 7. Para você ver aí o tamanho, a extensão do Brasil. São eles: o domínio amazônico, o domínio do cerrado, os mares de morro, a caatinga, as araucárias, as pradarias, o Pantanal. Como o nome já diz, são denominadas áreas nas quais são determinados os tipos de clima, de uma forma, do relevo e, consequentemente, de uma vegetação. Então, nós podemos observar que nessa área, desde o Acre até o Maranhão, é um domínio morfoclimático da Amazônia. Por quê? Porque o conjunto de características do relevo, do clima, da vegetação é homogêneo. Então, nós podemos observar que existe um conjunto de características comum dessa área. Por isso, ele é um conjunto. A partir do momento em que existem 7 conjuntos no Brasil, ou 6, vamos colocar assim, temos as zonas de transição. São essas áreas onde não tem a característica muito definida. Como o próprio nome já diz, ela está transitando entre um conjunto e outro.
ela está habitando entre um conjunto e outro. Mas o nosso alvo principal hoje é esse aqui, ó. Araucária. Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Vamos lá. Domínios morfoclimáticos do Brasil. O domínio morfoclimático das araucárias está localizado principalmente no sul do país, sendo mais fria do Brasil. Um dos únicos, juntamente com o domínio morfoclimático das pradarias, que não está na zona intertropical, e sim na zona temperada do sul. O clima deste domínio é o único clima brasileiro que não está entre os climas tropicais. Tropical de altitude equatorial e semiárido, pois se trata de um clima temperado, do tipo subtropical. Note que os climas tropicais recebem esse nome por estarem entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. E que os climas temperados recebem esse nome por estarem sendo considerados moderados a nível mundial. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Ok. O que esse mapa representa e o que esse texto representa? Ele está falando basicamente do clima. Como a araucária está em uma região mais ao sul, mais abaixo do trópico, ela é uma região consequentemente mais fria, mas não mais fria em relação ao norte da Rússia, ao Canadá. Não, é mais fria em relação ao Brasil. Porque o Brasil, como todo mundo sabe, é um país tropical, principalmente nessa zona. A partir do momento que você tem essa parte aqui mais ao sul, você vai ter realmente um clima mais ameno, um clima mais aprazível, vamos dizer assim, do que o resto do país. Então esse slide justamente está falando mais ou menos sobre isso, sobre o clima das araucárias. Porém, como o Brasil é um país majoritariamente tropical e por isso muito quente, os climas temperados geralmente são considerados frios para os brasileiros e de fato são bem frios comparado aos demais climas brasileiros. Como eu falei, não é que ele é frio, mas ele é mais ameno do que os outros. Entendeu? Olha, como a gente pode observar aqui os outros domínios e aqui a araucária, bem ao sul. Mas a sua é só a pradaria. Mas não é nosso objetivo de hoje. A vegetação. A vegetação é chamada de mata de araucárias. Ou também mata de pinhais. Isso aqui vai ser revisitado no fim do vídeo. Sendo que tanto ela quanto o domínio morfoclimático do mesmo nome são assim chamados de árvores de araucária. O que dá o nome ao domínio morfoclimático. Essas florestas são compostas por aves obrícolas, adequadas ao clima mais chuvoso. É uma região mais chuvosa do que os outros domínios. Por isso, tem a característica desse tipo de vegetação. A nível internacional, seria considerado um clima ameno e úmida, chuvas fortes, boa parte do ano. Por meses mais frios, há uma presença também de geadas. Em algumas cidades, até em comum, neve. Né? Então vamos dar uma olhada aqui. Ok. Vamos lá. Araucária é uma espécie de pinheiro conífera brasileiro, o único do país, inclusive. Com seus frutos, embora o nome técnico não seja esse, é um nome mais popular esse do araucária, né? Mais conhecido e sendo nomeado por conta da pinha. Vamos mostrar isso no vídeo no final da aula, para vocês terem esse aporte melhor, para vocês terem a noção do quanto isso influencia no domínio. Vamos lá. Apesar de ser típica do sul do Brasil, essa vegetação ocorre também em algumas partes mais elevadas
da região sudeste, como a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? A predominância são naqueles estados que eu falei, mas ele também pode surgir com pequenas ocorrências em outros lugares. É o caso do Rio de Janeiro, na parte serrana do Rio de Janeiro. Não é que aquela parte está influenciando a parte principal. Não, mas é porque há um conjunto de características comuns. Como eu falei no começo. São um conjunto de características que determinam. Entendeu? Então não é todo o Rio de Janeiro que tem aquele clima praiano. Não é todo o Rio de Janeiro que tem aquele clima de cartão postal, aquele clima turístico. A parte serrana há outro. Há outro domínio. Devido às altitudes mais elevadas. Inclusive, essa vegetação costuma ser extraída e utilizada pelas madeireiras, inclusive para a fabricação de papel. Aí mostrando, né, o uso, às vezes, muito das vezes indevido, da araucária para a produção de papel. Então, esse domínio, gente, eles estão passando por uma série de restrições, porque está muito devastado. Ele é muito visado e muito único. O que isso quer dizer? Como ele é muito único, não tem muito em outros lugares, não tem muita ocorrência em outros lugares, ele vai ser muito extraído. Isso pode causar o quê? A extinção do domínio. Vamos lá. Neste domínio, o relevo típico é o de planaltos, onde aparece um tipo de solo especial, de alta fertilidade, chamado de terra roxa, muito fértil, muito fértil. É por isso que eu estou falando, ele é muito único. É uma região onde o nível de plantação ele pode ser muito alto. Por quê? Porque é uma alta fertilidade. Sendo assim, esse solo é especialmente cobiçado pela agricultura. Como eu falei, ele é muito visado por ser muito fértil. Diferente do solo do cerrado, ele já está naturalmente pronto para uma produção. É um solo pronto, gente. É um solo pronto. É chegar lá, fazer os manejos, receber o lucro. Por isso que ele está sendo muito fiscalizado, muito olhado, tanto das duas partes, das partes extrativistas e das partes ambientais, um tentando evitar o outro. Assim sendo, temos um problema ambiental grave nessa região, com boa parte da sua vegetação nativa não existindo mais, e com a própria árvore da araucária ocorrendo um sério risco de extinção. Como eu falei, é uma área muito visada, porém ela tem um predomínio menor do que os outros. Ou seja, quanto mais extrair, menos vai ter. Restam hoje no Brasil menos de 3% da vegetação de araucárias e em alguns estados como o Paraná resta menos de 1%. Para vocês terem uma ideia de como esse extrativismo está sendo muito predominante nessa área. Vamos ver aqui o tempo. Tem que ficar olhando o tempo aqui, galera, porque senão não dá tempo de passar o vídeo. Vamos lá. Aí, né, um slidezinho mostrando a queimada na araucária, os problemas ambientais nas matas de araucária. Outro fator também ligado à degradação ambiental nas florestas de araucária é este representado na imagem ao lado. As queimadas, as velhas queimadas. Hoje a floresta araucária corre o risco de desaparecer. Um domínio pode desaparecer. Isso porque restam apenas 3% da sua forma original e apenas 0,22% estão sob proteção das unidades de conservação. É isso, galera. Assim, todo o domínio original restam apenas 3%. E menos de 1% está sob proteção ambiental. Ou seja, assim, é triste, é revoltante, mas vamos poder dizer que se continuar do jeito que está, em algum tempo não teremos mais esse predomínio, porque está sendo queimado, está sendo estilizado de forma incorreta. Então, é uma pena. Vamos passar. Olha aí. Problemas ambientais nas matas de araucária.
A erradicação da mata de araucária ocorre hoje principalmente devido a interesses econômicos. Por quê? Porque, como eu já disse, é uma área pronta. Chega, faz o manejo, recolhe, tem lucro. Então, é uma área de bastante interesse. Você não deve fazer grandes arranjos no solo, grandes arranjos de cultura de vegetal. Não! Chega lá, faz o básico, escoa, recebe. Mas, né, como a gente viu no último slide, apenas 0,22% está sob proteção das unidades de conservação. Em 2005, por meio de um decreto presidencial, foi criado o Dia Nacional da Araucária, comemorado no dia 24 de junho. E aí a gente está falando de algumas tendências governamentais, tanto federais como de unidades estaduais, para a preservação. A gente está falando que eles tiveram essa visão, criaram esse projeto de lei em 2005, né? Mas, né, o que a gente pode esperar? Irregularidades. Vamos ver aqui. Ok, vamos ver aqui. Acho que eu vou colocar logo... Aí a gente tá falando, né, tem falando nome científico, falando a origem, falando algumas características da araucária, né? Mas eu acho que eu já vou colocar logo o vídeo e uma chargezinha. Acho que eu vou colocar logo o vídeo, porque senão não dá tempo. O vídeozinho é curtinho, 6 minutos. Já tá no ponto aqui. Esperar a propaganda. Vocês vão ter uma ideia da característica, de uma das características da araucária. Vamos voltar aqui. Bem interessante esse vídeo. É muito bom, o sabor dele é diferente e surge principalmente na época de inverno, né? Então é muito gostoso. Quando chega o pinhão, o pessoal todo quer comer pinhão. Adoro pinhão. Assim, nesse friozinho, que o pinhão sempre cai bem, né? Ah, ele tem um sabor de casa de vó, ainda mais pinhão na chapa. Traduz as tradições paranaenses e eu lembro muito da minha infância. E meus ancestrais africanos, que quando chegaram aqui, comiam o pinhão também como um alimento. O morador do sul do Brasil é um apaixonado por pinhão. Consumido cozido ou sapecado, já faz parte da tradição alimentar do outono e inverno, quando pode ser encontrado em mercados, feiras e barraquinhas. Além do sabor, a iguaria tem elevado valor nutricional, especialmente fibras e ácidos graxos. O pinhão é a semente da araucária. Também conhecida como pinheiro do Paraná, esta árvore ocorre em praticamente toda a região sul do Brasil e de forma esparsa nas regiões mais altas de Minas Gerais e São Paulo, além de alguns poucos locais de ocorrência no Paraguai e na Argentina. A madeira... Como eu falei para vocês, vamos aqui só pausar para fazer esse adentro. Existe o domínio, existem as características da vegetação, mas existem em outros lugares. Vocês viram que tem até na Argentina, tem no sudeste de Minas Gerais, entendeu? Então não é especificamente daquela área, mas a predominância sim. A araucária também é de alta qualidade, podendo ser usada especialmente para a produção de móveis. A Embrapa Florestas desenvolve pesquisas para a conservação e uso deste patrimônio genuinamente brasileiro. Seja para a produção de pinhão ou de madeira, a pesquisa científica busca caminhos para que a espécie possa gerar renda aos produtores rurais, ao mesmo tempo em que seja conservada. Melhoramento genético e seleção genômica ampla, propagação de plantas, tecnologia da madeira, conservação de sementes, manejo florestal, tecnologia de alimentos estão entre as linhas de pesquisa trabalhadas pela Embrapa Florestas. Para a produção de madeira, a pesquisa estuda formas de clonagem para proporcionar árvores com maior produtividade e qualidade, além das melhores práticas de manejo da espécie.
No caso do pinhão, a estratégia é possibilitar árvores com boa produção de semente durante mais tempo no ano e até mesmo a possibilidade da implantação de pomares de araucária para a produção de pinhão com árvores com menor crescimento em altura e mais precoces, mas alta produção de sementes. O consumo do pinhão cresce a cada ano e o desenvolvimento de novos produtos também é possível. Novas possibilidades culinárias, farinhas, extrusados e snacks, barrinhas de cereais são produtos em desenvolvimento para aproveitar cada vez mais o potencial do pinhão. E este potencial também pode vir da sua casca, que é um resíduo volumoso e geralmente jogado fora. Este resíduo pode ser utilizado na fabricação de barras de cereais ou então em compostos químicos para a geração de placas que podem ser usadas para artesanato, por exemplo. Mas não é só a geração de renda que está em foco nas pesquisas. A conservação e manejo com fins ambientais para a preservação da espécie também é fundamental. Para isso, a Embrapa Florestas mantém em sua base física o maior banco ativo de germoplasma de araucária do país. Neste local, estão plantadas árvores geradas a partir de pinhões coletados em todas as regiões de ocorrência da araucária do Brasil. Um amplo local de pesquisa e conservação da espécie. A Estação Experimental da Embrapa em Caçador, Santa Catarina, também é local de pesquisas sobre manejo sustentável e conservação da espécie, possibilitando a indicação de metodologias e formas de trabalho com a araucária nas propriedades rurais. Todo o trabalho de pesquisa da Embrapa Florestas é feito com diversas parcerias. Outras unidades da Embrapa, instituições de pesquisa, universidades, escolas, empresas, organizações não governamentais e produtores rurais. Entre as várias formas de contribuição, os produtores ajudam no resgate de informações sobre manejo florestal de araucária, além de disponibilizar áreas para a realização de pesquisas. Os produtores também são beneficiados por projetos como o Estradas com Araucária, que incentiva o plantio da espécie nas divisas das propriedades rurais com as estradas. Além da renda com a colheita do pinhão daqui a alguns anos, os produtores são pagos anualmente por uma empresa patrocinadora que compensa a emissão de carbono de suas operações com plantio e manutenção das árvores. A Embrapa Florestas também participa de discussões e comissões para a geração de estratégias para a conservação e uso da araucária, subsidiando a formulação de políticas públicas. O uso sustentável desta importante espécie florestal é uma das melhores estratégias para a sua conservação. Bom, aí a gente já deu o que eu queria passar para vocês terem uma ideia de como isso influenciou no começo do vídeo. As pessoas falando que o pinhão, que as coisas características daquele domínio são trazidas de geração para geração. O cara falando que lembra da mãe dele, que lembra da avó, para vocês verem como essa cultura, esse domínio, ele tem enraizado nas pessoas, que passam de pais para filhos. E aí no final do vídeo a gente viu que basicamente o que a Embrapa está fazendo é a conservação da espécie, a conservação do domínio. Eles estão conservando aquilo que ainda pode ser conservado. Por quê? Porque o extrativismo está tomando conta dos domínios, e principalmente da araucária. Bom, para fechar, já bateu o nosso tempo, eu espero que tenha ficado bem claro aí o domínio morfoclimático, que são os tipos, principalmente da araucária. Eu falei um pouco do relevo, falei um pouco do clima, falei um pouco da cultura do local, falei das áreas de predominâncias. Então, para fechar, espero que é isso. Então, fechou.